pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gilberto Muniz e eu vou fazer mais um vídeo sobre estatística. Eu coloquei aqui uma tabela de distribuição de frequências e ela vem a partir de um exercício. Então já eu te mostro um enunciado. Ela já está aqui distribuída. Observe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 classes. A primeira classe começa em 40 e termina em 50, ou seja, portanto, a amplitude da classe é de 10, né? De 40 até 50 são 10, e todas as classes que estão aqui têm a mesma amplitude, ou seja, 10. A seguinte informação que a gente tem é que xi, que é o ponto médio, o ponto que está aqui no meio da classe, é 45. Realmente, 40 mais 50 é 90, que dividido por 2 dá 45. E a frequência absoluta nessa primeira classe é 10. O que é a frequência absoluta? É a quantidade de números que existem aqui dentro dessa classe. Então, nessa primeira classe existem 10 números. Qual é o primeiro cálculo que é exigido aqui nessa tabela? Que você encontre a frequência acumulada. E como é que eu faço esse cálculo de frequência acumulada? Eu simplesmente repito o primeiro número, 10, e depois somo usando aí um zigue-zague, né? Eu vou somar 10 mais 20, que vai dar 30. Depois eu vou somar mais 20, vai dar 50, né? Depois eu vou somar mais 30, que vai dar 80. E depois eu vou somar, por final, mais 10, que vai dar 90. Então, essa é a minha frequência absoluta. Acumulada, desculpa. Frequência acumulada. Frequência absoluta eu chamo de FI minúsculo. Bem, e qual o próximo passo? O próximo passo aqui é calcular as médias. A média aritmética, a geométrica e a harmônica. Então, para você que está me acompanhando agora, as fórmulas já foram dadas em uma tabela e eu estou executando os cálculos, vou executar usando a minha calculadora. Eu vou mostrar a minha calculadora e peço que você use o seu celular ou uma calculadora equivalente. Então está aqui a minha calculadora, onde eu vou realizar os cálculos, tá? Eu peço que você tome cuidado com as aproximações que elas fazem, que as calculadoras fazem, mas não se preocupe, né? As aproximações nós vamos usar aqui 2 casas decimais apenas, tá? Então nesse cálculo a gente vai usar 2 casas decimais, sem qualquer aproximação. A gente vai pegar as 2 casas que ocorrerem aí na distribuição. Vamos lá. Então, vamos lá. O que acontece? Eu vou fazer FI vezes XI, ou seja, é só multiplicar FI, o valor de FI, vezes o valor de XI. Então, vou fazer aqui, ó, já que é uma multiplicação, eu posso fazer tanto FI vezes XI quanto XI vezes FI, só porque é uma multiplicação, né? Então, vou fazer aqui 10 FI vezes XI, 45, vou ter 450. Depois eu vou fazer 20 vezes 55, vou obter 1.100. Depois 20 vezes 65, estou seguindo a tabela, 1.300. Depois 30 vezes 75 e eu vou ter 2.250. Depois, por final, eu vou ter 10 vezes 85, que vai dar 850. O símbolo que normalmente fica aqui é o símbolo de somatória, que é a soma de todos esses valores. Então, eu vou somar 850 mais 2.250 mais 1.300 mais 1.100 mais 450. Você prestou bastante atenção nas contas que eu fiz? Eu não coloquei o ponto de 1000. Por quê?
porque eu preciso entender que essa calculadora, o ponto que ela se refere, é na verdade a nossa vírgula. Então, por isso que eu coloquei 1100, 1100, sem escrever 1.100. Ou seja, o ponto dessa calculadora é a vírgula que a gente usa. Então, muito cuidado, viu? Quando eu apertar igual, observe que o resultado vai ser 5.950. Olha como apareceu o resultado na calculadora. 5.950. Olha que ele apareceu a vírgula ali, ó, 5,950. E depois apareceu o ponto. O que isso quer dizer? Quer dizer que para essa calculadora está invertido com a maneira que a gente está acostumado a fazer, né? A gente faz a vírgula para terminar o número e aqui a vírgula está no lugar do ponto. Mas não se preocupe, é só você não colocar o ponto. Executar os cálculos quando passarem de 100, né? Quando você passar de 100 ou precisar, aí sim você usa o ponto como sendo vírgula. Só grava isso que aí você vai conseguir fazer as contas. Mas vamos lá. E para calcular o FI log de xi, olha, tem calculadoras como essa que fazem a conta direto. Como é a conta direto? É FI, que é 10, vezes o log de xi, que é 45. Preste bastante atenção, ó. Na minha calculadora, ela consegue realizar a operação com a expressão toda escrita na tela. Mas nem sempre é assim. Às vezes as calculadoras não conseguem fazer assim. E como é que eu faço, Gilberto? Bem, você vai ter que saber como a sua calculadora opera. No meu caso, essa calculadora, ela consegue escrever a expressão por inteiro e depois eu aperto igual. E nesse caso de calculadora, o que acontece? Primeiro você coloca a função e depois o número. Aí você aperta o igual para resolver a operação. Mas existem calculadoras em que você tem que colocar primeiro o número e depois a função. Muito importante que eu te disse agora, viu? Grave aí. Existem calculadoras como essa aqui que aceitam primeiro a função e depois o número. E existem calculadoras que são primeiro o número, depois a função. Então, para calcular o log, para calcular 10 vezes o log de 45, eu simplesmente digitei 10 vezes, apertei a tecla log 45 e apertei uma vez a tecla igual. Então, eu vou usar apenas duas casas decimais, tá? 16,53. Apesar de ter mostrado 4, né? Eu só vou usar duas. Isso foi um acordo que nós fizemos em sala de aula. Usar apenas duas casas decimais. Mas vamos lá. Vamos para o segundo cálculo. Acompanhe aí, por favor. Eu vou fazer o cálculo agora de 20 vezes o log de 55. Então, vou apertar de novo. Igual. Deu 34,80. 34,80. Vou fazer o cálculo de 20 vezes o log de 65. Deu 36,25. 36,25. O próximo é 30 vezes o log de 75. 30 vezes o log de 75 deu 56,25. E por final, 10 vezes o log de 85. Isso é igual a 19,29. E aí note, ó, esse vírgula aqui, aí sim eu vou usar o ponto, tá? Na hora que eu fizer a operação agora. Eu vou apagar todos esses números e vou somá-los. Então eu tenho 16,53 mais 34,80 mais 36,25 mais
56,25 mais 19,29 igual. Isso deu 163,12. A próxima agora, para calcular a minha média harmônica, é só eu fazer FI e dividir por XI. Quem é FI? 10. Quem é XI? 45. Então é só fazer, né? 10 dividido por 45. Isso deu 0,22. Note que deu 4 números, mas eu só coloquei os dois primeiros. 20 dividido por 55, 0,36. 20 dividido por 65, 0,30. 30 dividido por 75, 0,40. E 10 dividido por 85. Isso é 0,11, nesse caso aqui. Vou apagar tudo de novo e vou somar 0,22 mais 0,36 mais 0,30 mais 0,40 mais 0,11 e vou apertar igual. O resultado foi 1,39. Ok? Pronto. E por final, última coluna, eu vou fazer FI minúsculo, frequência relativa. Como é que eu calculo a frequência relativa? Eu pego o FI maiúsculo e divido pelo total, ou seja, eu vou fazer 10 dividido por 90. Vamos fazer? E assim sucessivamente. 10 dividido por 90, 0,11. 20 dividido por 90, 0,22. 20 dividido por 90 é 0,22 de novo. 30 dividido por 90 dá 0,33. E 10, que é o mesmo por 90, é 0,11. Isso dá aproximadamente 1 quando eu somar, tá? Isso vai dar 1. Bem, e agora vamos calcular as médias. A média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. A média aritmética é a soma de FI vezes XI dividido por N. A soma de FI por XI foi 5.950. Dividido por N, N foi quanto? 90. Então, 5.950 dividido por 90 deu 66,11. Onde está 66,11 nessa distribuição? Está mais ou menos aqui, né? 66 é entre 60 e 70. Quem é a minha média geométrica? É 10 elevado à somatória de FI log de XI dividido por N. 10 elevado. Quem é a somatória de FI log de XI? Está aqui, ó. 163,12 dividido por N. Quem é N? N 90. Então, primeiro eu tenho que calcular esse valor aí em cima. Então, vou fazer 163,12 dividido por 90. Então, isso é 10 elevado a 1,81. 10 elevado a 1,81. E como é que eu faço agora, Gilberto? Agora eu procuro na minha calculadora se ela tem a função 10 elevado a x. Aí note que na minha calculadora está aqui, ó. Está aqui em cima do log. Mas para eu acessar esse botão aqui em cima do log, eu tenho que apertar essa tecla aqui, ó. Essa tecla aqui que é Shift. Não sei se você está vendo aqui por causa do foco. Então, aqui em cima tem uma tecla chamada Shift, que é quem acessa as funções que estão em amarelo na minha calculadora, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu vou apertar Shift,
10 elevado a x. Note que na minha calculadora apareceu 10. E agora quem eu aperto é 1,81. E qual o valor que deu? 64,56. 64,56. Por final, eu vou calcular aqui a média harmônica. Como é que faz a média harmônica? Média harmônica é N dividido pela somatória de FI dividido por XI. Quem é N? N é 90. E quem é a somatória de FI dividido por XI? Aqui é FI dividido por XI. A somatória é esse valor aqui, ó, 1,39. Então é só dividir 90 por 1,39. Então eu vou ter 64,74. Eu vou só organizar aqui para você perceber agora o que aconteceu. A primeira foi 66,11. A segunda deu 64,74. E a terceira deu 64,56. Então, quem é a maior? A média aritmética. Quem é a segunda maior? Foi a média harmônica. Quem é a terceira? A média geométrica. Quem é a melhor média? Bem, todas são médias. Então, aconteceu o que a gente encontrou aqui. A média aritmética ficou maior que a harmônica, que ficou maior que a média